Meus irmãos, boa noite. Que a paz e a luz do Divino Messias Jesus envolva nossos corações hoje, agora e para todo sempre. Mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus, como toda quarta-feira fazemos, na divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita, com muita vontade de aprender, de absorver ensinamentos e passá-los adiante, né? É o que eu peço a todos que assistem esse vídeo, que possam dar um like, né, o joinha, que possam compartilhar, né, e também, se possível, fazer a inscrição no canal, para que a gente possa ganhar uma amplitude maior, né, e fazer uma divulgação maior. Esse é o intuito desse canal, apenas divulgação da doutrina espírita, dos ensinamentos trazidos pelo Cristo, né, para que todos possam fazer uma análise baseada nos conhecimentos que já têm, né, fazer comparações e poder seguir, né, porque a gente está nesse mundo para aprender, para evoluir, né, e nada melhor do que adquirir conhecimentos outros, conhecimentos diversos, não só dentro da doutrina espírita, mas dentro da religião católica, dentro da religião budista, do evangélico, seja qual for a religião que você abrace, seja qual for aquilo que você acredita, né? Ou se você não segue religião nenhuma, mas adquirir conhecimento, né? Para que você não seja levado como massa de manobra, né? Então, quando a gente tem uma opinião formada, quando a gente adquire um conhecimento, a gente consegue inclusive ser mais respeitado, né, diante daquilo em que a gente pode falar a respeito de determinado assunto ou discernir em determinadas ações, atitudes. Então é importante a gente compreender um pouco de tudo, né, para que a nossa vida não seja um vazio, né, existencial, e a gente adquira esses conhecimentos, além dos conhecimentos que adquirimos, né, na escola, faculdade, na vida, né, relacionando uns com os outros, que a gente possa se posicionar de acordo com o conhecimento que a gente adquire. Então é importante, né, a gente fazer essa introdução para que as pessoas possam compreender, né, que a doutrina espírita ela é libertadora. Ela não precisa que você acredite nela. Ela não pede que você siga como um dogma, né, como uma obrigação. Então ela é libertadora, então ela abraça todas as religiões. É importante frisar isso. A doutrina espírita, o espiritismo, ele abraça todas as religiões, né? Justamente ela segue o exemplo que Jesus deu, né? Não de aprisionar, mas de libertar, né? De sempre dizer que você vai ser sempre perdoado pelos seus atos, mas que você aprenda com esses erros, que você aprenda e busque não errar mais. É uma luta constante. Então, a nossa vida aqui como encarnado, né, nossa vida existencial aqui como no plano físico como encarnado é meramente para aprender, porque o tempo aqui que vivenciamos aqui na Terra ele passa muito rápido, né? O tempo que dispomos aqui como encarnado ele é muito breve. Então é importante que a gente, quando adquira essa ideia, né, de individualidade de cada um, né, porque a partir do momento que a gente nasce, né, bebê, pequeno, a gente depende muito da orientação que vem, principalmente dos nossos pais, né? Normalmente é assim. A orientação que vem dos nossos pais é que nos dá o norte, que caminho seguir. Mas a partir do momento em que vamos crescendo, adolescência, né, pré-adolescência, adolescência, juventude, fase adulta, nós vamos tomando nossas próprias decisões. Então é importante, né, a educação, é importante o adquirir conhecimento, né, e observar realmente quem são as pessoas que lhe inspiram, né? A base começa com a educação familiar, né? A educação dos pais, a orientação dos pais, mas às vezes acontece também dos pais não terem essa orientação, então é importante você adquirir, né? Desde pequeno você ter a vontade de querer adquirir conhecimento, além do conhecimento que se adquire na escola, adquirir o conhecimento mais amplo, né, de tudo. E o bom é que nos dias atuais a gente tem uma internet, a gente tem uma rede social,
onde a gente pode ali ir tomando os caminhos como se fosse uma janela para o mundo. Como se fosse, não, né? Na verdade, a internet é uma janela para o mundo. Então, e essa janela você pode abrir em determinados locais, né? Em onde você vai adquirir conhecimento e ter discernimento no que é correto, no que é certo, e ter discernimento e entender o que é errado, né? O que não deve ser feito, né? Na internet, assim como tudo na vida, né? A gente tem que se posicionar. Nós somos matéria bruta e vamos sendo lapidados de acordo com o que adquirimos de conhecimento, com o nosso coração, né? O que absorvemos em nosso coração, na nossa mente. Então é importante entender, né? Quem somos, né? Quem é cada um aqui encarnado na Terra. Quem é Fábio encarnado na Terra, né? Quem é você encarnado na Terra, né? O que você é nessa vida, né? O que você é, né? Porque temos uma identidade espiritual através das diversas encarnações que já vivenciamos aqui, né? Trazemos a nossa personalidade mais elevada e aqui vamos vivenciar novas situações, né? Vamos lutar contra as nossas más tendências a seguirmos caminhos equivocados. Então é uma luta constante. E nada melhor do que adquirir o conhecimento para que a gente possa ir vencendo, né, essas barreiras, esses obstáculos que nós mesmos nos colocamos, né? Trazemos na nossa bagagem resultados de outras existências, resultados bons, resultados ruins, né? E assim vamos evoluindo. Através de várias encarnações, vamos evoluindo, aprendendo, caindo, levantando, aprendendo com os erros. É assim que Jesus quer que a gente vivencie as nossas experiências, né? Jesus é o nosso governador planetário, né? E foi com a autorização dele que aqui fomos trazidos, né? Já vivemos em outros orbes, em outros planetas, e como espíritos rebeldes que fomos em nosso planeta de origem, né? Foi decretado que aqui fôssemos trazidos para que pudéssemos ter uma oportunidade, né, de fazer diferente, né, de buscarmos fazer diferente. É justamente o que diz no capítulo 6 do Cristo Consolador, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador, ele nos fala sobre o jugo leve. O que é o jugo? O que é a palavra jugo? Né? Se a gente for buscar aí a palavra literalmente, o que significa, o jugo era utilizado com aquelas toras de madeira, era utilizado para conduzir os bois, né? Quando eles iam arar a terra, então o boi colocava ali o pescoço, né? Ele tinha apenas uma circunferência no meio daquela tora grossa e eles eram conduzidos, melhor conduzidos para a terra, né? Eles não saírem daquele caminho, naquele sulco que era feito pelo equipamento, né? Que o boi puxava, né? Então aquilo ali era chamado de jugo, porque conduzia o boi em linha reta. Então o jugo, quando ele diz o jugo é leve, né, meu jugo é leve, porque o jugo são as leis de Deus. São as leis que são trazidas para que a gente possa seguir essas leis. Então o jugo ele nos dá um direcionamento, né, dessas leis que a gente deve seguir, né? E o fardo é suave. O fardo são nossos resgates, nossas provações que devemos passar aqui, né? Esse fardo é suave porque a gente não traz na bagagem, ou melhor, a gente não reencarna na Terra com a bagagem total de débitos que temos do passado, né? Isso é atenuado, então são diversas encarnações, né? Como se fosse parcelamento desses débitos, e vamos vivenciando essas encarnações para que a gente possa ir resgatando esses erros, aprendendo, né? Passando por provações, né? Se eu digo que não tenho mais a tentação de cair na avareza, então muitas das vezes eu venho com a disposição de ter em minhas mãos uma quantidade considerada de fortuna, de dinheiro, de recursos financeiros, para que eu possa lutar contra essa avareza, né? E para que eu possa também disponibilizar para outros que queiram, né, participar desse projeto
de ajudar um ao outro, né? Porque a riqueza ela tem um projeto, né? Ninguém vem com a riqueza simplesmente porque seja decretado como meritório, né? Até porque a nossa felicidade não é deste mundo. Então, riqueza não é recompensa de alguma ação que você tenha feito no passado ou no presente, né? Não é um pagamento de algo que Deus está fazendo a você. Não é preciso entender isso. A nossa vida, a nossa felicidade verdadeira, a nossa vida verdadeira é no plano espiritual. Então, quando descemos aqui a carne para vivenciarmos as experiências na carne, são nos dados ferramentas de acordo com a nossa missão. Então, se a nossa missão na Terra é vivenciar as experiências para lutar contra a avareza, é nos dado uma riqueza, uma certa quantia, para que a gente possa multiplicar e dividir para os irmãos, né? Para que a gente possa vivenciar as experiências e distribuir essa riqueza através do trabalho, através de momentos em que você pode abrir uma empresa e gerar mais empregos, enfim. Né? São diversas as formas, as maneiras que Deus coloca a fortuna em nosso caminho para que a gente possa realmente multiplicar, né, e distribuir através do trabalho, das oportunidades àqueles que necessitam. Né? Então, são diversas as provas, os resgates. Muitas das vezes você veio com o resgate de um problema de saúde, né, para purificar teu organismo, de repente você usou mal teu corpo numa outra vida, né? E aí esse teu corpo, nós temos um perispírito, né, que é o que recobre o nosso espírito, né? Então existe o corpo material, corpo físico, o corpo perispiritual, né, que envolve o espírito, que é uma luz, né? E aí eles se completam. Então, tudo que você faz na vida, no plano material, ele reflete no espiritual. Então, teu perispírito, ele é a tua identidade. No teu perispírito vai estar registrado ali tudo que tu fez em outras existências, né? É por isso que numa outra passagem do Evangelho, ele diz que ninguém entrará no casamento, né, na núpcia, se não tiver com a veste nupcial, né, que deve ser bem branquinha, alva. Né? Ele faz uma analogia, como se você fosse entrar no céu e você tem que estar puro, nenhuma mácula, né? Nenhum débito registrado no teu perispírito, que é a veste do espírito. Né? Só vai entrar verdadeiramente no céu, no plano mais elevado, no céu que seria o plano espiritual mais elevado, quem tiver com a sua roupa, né, bem branca, bem alva, sem nenhuma sujeira, né? Fazendo analogia aos débitos, às coisas erradas, você tem que estar realmente apto. Né? É a mesma coisa agora na transição que estamos vivenciando, de adentrarmos a um planeta de regeneração. Devemos estar aptos a adentrarmos nesse planeta de regeneração. Por isso estamos vivenciando essa época de limpezas, né? E muitas coisas vão acontecer para que essa limpeza realmente se efetive, né? Seja concretizada. Então, quando ele diz nessa passagem do Evangelho, meu jugo é leve, meu fardo é suave, né? Porque o que é que Jesus pede de nós? Que a gente ame uns aos outros, né? Então não é uma missão difícil. Ela se torna difícil quando você não empreende seu esforço em domar suas más tendências. Quando você se rende ao orgulho, quando você se rende à vaidade, ao egoísmo, aí a tua prova, a tua missão se torna difícil. Então repare que eu não dependo do outro para cumprir a minha missão, né? Eu tenho que lutar contra mim mesmo, né? Contra um outro eu que tem dentro de cada um, né? Tem um outro eu que tem dentro de mim, né? Eu tenho uma consciência mais elevada fora do corpo físico. No corpo físico eu tenho uma certa limitação para que eu defenda de mim mesmo, né? Veja que interessante. A minha defesa maior é contra mim mesmo, porque as atribulações da vida do ser humano, elas se dão por conta das suas incertezas, né? Das suas tomadas de decisões equivocadas. Então, quanto maior for minha vigilância nas minhas ações, nos meus atos, menos equívocos eu vou cometer, né? Menos caminhos errados eu vou seguir, menos decisões equivocadas eu vou tomar. Então, por isso é importante a vigilância, a oração, a vigilância, né, para que a gente compreenda bem o jugo leve, né?
O jugo é leve, a nossa condução na estrada da vida, ela tem leis em que se a gente seguir, né, nós vamos sair vencedores e retornarmos ao plano espiritual ao final da nossa jornada, com a certeza que, né, somos vencedores dessa missão, né? Então é importante compreender isso, meus irmãos, né? Espero que tenha sido clara a minha explanação e que vocês possam ajudar o canal, né, dando um joinha, dando um like, compartilhando, né, se inscrevendo no canal para que a gente possa ampliar ainda mais essa divulgação nesses ensinamentos. Que a paz e a luz do Divino Messias Jesus esteja em nossos corações, hoje, agora e para todo sempre. Muita paz.